Estamos de volta com mais uma edição da revista Shonen Magazine e vamos comentar mais uma vez duas edições, a edição de número 9 e a edição de número 10. Então, logo estamos chegando aí aos semanais novamente. Então fica aqui comigo no canal porque vamos analisar tudo aí sobre os mangás da Shonen Magazine. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva e ajude no crescimento. Isso é muito importante, isso vai ajudar bastante a divulgação do mangá e o crescimento. Enfim, vamos pro vídeo, né? Vamos falar primeiramente os destaques dessas edições. A capa da revista da edição 9 foi o Kako no Inazuki e da edição 10 foi o Mokoshiroko no Yonkishi. As páginas coloridas ficaram para o Yame-san no Janshin-des. É uma história curta de 4 capítulos que será lançado. Já na edição 10, a página colorida ficou com Yumene Connect. Ausentes na edição 9 foi o Gachakuta, o Kanan-sama e o Kuroya Medaka. E na edição 10 ficou o Suruga Meteor, o Kaijin Fugeki e o Hajime no Ippo. Que lembrando, o Hajime no Ippo ficou ausente nas duas edições anteriores, 7 e 8. Voltou na edição 9 e ficou ausente na edição 10. O autor está passando por alguns momentos de saúde aí, né? Então essas ausências aí estão sendo um pouquinho mais constantes. Então só teve um capítulo nas últimas 4 semanas. Então vê o ritmo que o autor tá nesses tempos, né? Novatos temos o Anoshima Umides e em hiato temos o Ahiro no Sora. Tiveram nas duas edições 18 mangás ranqueados e nas duas edições a última posição foi o Idolatry, que seu capítulo 25 e 26 ficou na última posição. Também ficou, se não me engano, nas edições anteriores também. Então, a Idolatry vem passando por esse momento aí que não tá dando certo na revista. Então, vejamos como é que ela vai responder, né? O Yo-Yo Sensei ficou na posição 17 da edição 9 e já a posição 10 ele ficou na posição 15. Vou comentar sobre as duas edições ao mesmo tempo assim, né? Pra gente não ficar prolongando muito. Então, o Yo-Yo Sensei ficou nas duas edições em posições baixas. Normalmente é a média do mangá, né? Ele não tem posições tão altas com bastante frequência. Lógico, isso acontece, mas não com tanta frequência. Quero ver o que a revista vai fazer quando o anime estrear, como é que será a sua resposta. Atualmente eu não vi mudanças nenhuma, nem nada, nem um burburinho com respeito ao Yo-Yo Sensei, o anime. Eu vejo pouca coisa saindo, acho que raramente sai alguma informação com respeito ao anime de Yo-Yo Sensei, o que eu acho que devia sair mais, eu acho que deveria ser um pouco mais divulgada. A revista, eu acho que pelo menos nesse quesito ela peca um pouco e eu acho que falha muito, né, essa questão. Muitos mangás, quando tá com o anime chegando, eu acho que a revista devia priorizar um pouco mais. Não necessariamente eu falo sobre posições em toques, mas eu falo mais em dar destaque, né, página colorida, divulgar, sei lá, redes sociais, coisas assim do tipo. Só que eu não vejo muita coisa e eu não vejo ninguém comentando sobre o anime de Yo-Yo Sensei. Lógico, é um anime bem, uma obra, né, no geral, bem genérica de certa forma, então logicamente não chama tanta atenção do público geral, mas eu acho que devia tá sendo feita aí uma divulgação um pouco melhor, tanto ele quanto outros mangás que eu vou falar daqui a pouco. O Zero Torriaco, ele ficou na posição 16, uma posição bem baixa, mas pelo menos na edição 10 ele ficou na posição alta, então a revista ela tá meio que revezando as suas posições, o que é interessante, né, na maioria das vezes. Mas vamos ver aqui o que a revista, né, como é que ela quer trabalhar com esse mangá. Se não me engano, aqui é a 4ª posição em toque do mangá, né, com o capítulo 11. Então já estamos aí com o mangá desenvolvendo um pouco. Vamos ver como é que a revista vai querer trabalhar com ele. A posição de número 15 da edição 9 foi o Mayonaka, que ficou até na primeira posição na edição 10, né? Então é um outro mangá que ele tem essas mudanças aí em posições. Na maioria das vezes ele sempre está em posições até altas, né? Tanto que a primeira posição aí foi dele, na edição 10. Então, realmente, aí um mangá que é valorizado pela revista, não toda vez, né? Não um grande destaque, mas eu acho que também, por conta do anime, a divulgação do anime, essas posições talvez tenham acontecido. Mas ainda assim, a revista ainda continua com o mesmo pensamento, né? A revista peca em alguns quesitos com respeito à divulgação. Mas Mayonaka, pelo menos, mesmo com... Eu vejo algumas pessoas reclamando, né? Sobre a questão do anime de Mayonaka, mas ainda assim, o mangá ele tem, assim, a sua qualidade, né? Vejamos o que isso pode influenciar na questão de popularidade e tudo mais. E o anime já tá se encerrando, né? No caso, a primeira temporada. Não sei se vai ter um anúncio da segunda, mas eu espero que sim. Mayonaka aí, eu gosto da obra e torço pelo seu sucesso. A 14ª posição foi o Sentai da Ashikako, que ficou na 8ª, na posição 10. O mangá ficou praticamente no meio da revista nas duas edições, então não tenho o que reclamar, não tenho o que fazer, né? Já o mangá Kuratsuki no Agernat, ele ficou na posição 13 e é um mangá que é bem valorizado na maioria das vezes. Ele ficou na posição 5 na edição 10, então depois de uma capa
capa na edição anterior, edição 8, então o mangá já é um mangá que a revista sim tem o seu apoio. Então, apesar das vendas, eu acho que precisa melhorar, o que já tem vendido bem, né, de certa forma. Dos 2 primeiros volumes teve estreias até interessantes. Torço aí para que o volume 3 ele consiga melhorar ainda mais, independente, né, do que se eu gosto da obra ou não, porque a história ela é algo que me agrada tanto. Eu até acompanho a obra, mas é aquele negócio, né? Um ecchi aí bem extremo, né? De certa forma. Então isso me afasta bastante. Mas eu acompanho a obra mesmo assim, por conta. Quero ver como é que vai andando aí os mangás da Magazine. Mas de qualquer forma, independente disso, o Juggernaut ele faz sucesso e torço porque o mangá ele consiga se estabilizar ainda mais, consiga chamar mais atenção, consiga aí fazer mais popularidade. Pelo menos a revista dá a sua atenção assim que possível. Na posição de número 12 é o Kaijin Fugeki, que ficou na ausência na edição 10. Então só um capítulo dessas 2 últimas edições. O mangá de qualquer forma nada assim é tão impressionante para se apresentar. Vamos ver o que ainda vai sair, né? Volume 7 já foi lançada a capa e vai ser lançado, né, o volume oficialmente. Vejamos se isso vai ter algum impacto aí nas suas vendas. Na edição 9, o Yomeno Connect ele ficou na posição 11 e na edição seguinte recebeu uma página colorida, né? Mas de qualquer forma, sem muito destaque também para o Yomeno Connect. E a mesma coisa para Suruga Meteor. Ele ficou ausente na edição seguinte, na edição 10, mas ele ficou na posição 10 da edição 9. Então, Suruga Meteor também mantém sempre uma média aí, sem muita alteração, sem muitas novidades, né, para Suruga Meteor. Então, eu comentei um pouquinho sobre ele, né, da edição anterior, o que eu achei, o que eu acho sobre a obra no seu geral. Então, é isso, o mesmo pensamento ainda, né? O Ranger Go, ele ficou na posição 9 da edição 9 e na edição 10 ele ficou lá nas últimas posições, ficou na penúltima posição, né? Ficou em posição 17. O mangá ele tem tá tendo essas idas e voltas, né? Ele fica em posições altas e baixas, tá assim por enquanto, né? O volume 4, vamos esperar quando que vai sair oficialmente para gente ver as vendas. Acredito que não vai mudar muito do que ele já vem tido, uma média de aproximadamente uns 10 mil, 11 mil aproximadamente. Vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. A 8ª posição é o Shangri-La Frontier, que ficou na 9ª na edição seguinte. O mangá manteve essa média aí no meio da revista. Já o Kanojo Kareshimasu ficou na posição 7. É um mangá que recebe posições altas com alguma frequência, mas de vez em quando ele até cai, né? Como foi o caso da edição 10, que ele ficou na antepenúltima posição, que é a posição 16. Então, Kanojo Kareshimasu, independente disso, tem uma nova temporada chegando, uma quinta, se não me engano, quinta temporada. O mangá já tá bem longo, né? Bem extenso. E sinceramente, já nesse nível, né, que a obra já chegou no anime, eu não surpreenderia em nem um pouco se depois já anunciasse uma 6ª temporada. Então, o negócio aí tá andando, né? Eu não esperava tudo isso, sinceramente, mas a obra tá encaminhando, né? O anime tá seguindo, independente disso. Então, vejamos o impacto que isso ainda pode causar. A 6ª posição da edição 9 foi o Blue Lock, bem popular, né? Não tem o que a gente reclamar. Ele ficou na posição 4 na edição seguinte, que é a edição 10. E a posição 5 foi o Seitokai, que na edição 10 ele ficou no top 3. Então, Seitokai é um outro caso de anime que tá chegando e o mangá que não tem muita divulgação. Eu acho que demora um pouco, né? Tá demorando tanto ele quanto Yu Yu Sensei para a gente ver algumas coisas sobre o anime. Mas o Naka foi um caso também onde pouca coisa se saiu, pelo menos pouca coisa chegou para mim. Então, alguns meses antes do anime sair que eu fiquei sabendo quando que ia estrear, né? O mês que eles iam estrear. Então, até agora eu não sei, por exemplo, quando que vai sair exatamente o anime de Seitokai. Não sei se já foi falado, se foi anunciado, mas por enquanto não temos nenhuma, pelo menos eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Algumas coisas saem sobre o anime de Seitokai, de algumas vezes, em alguns momentos, mas de resto continua a mesma situação de sempre. Passando para o próximo mangá, o Hajime no Ippo, ele foi a única edição onde teve capítulos dessas últimas 4, da edição 10, 9, 8 e 7, o único capítulo que ele teve, que foi o capítulo 1512. Então, pelo menos ele ficou com uma posição alta, né? O Aonomiburo ficou na posição 3 da edição 9, posição 10 ele ficou até numa posição bem baixa, né, que foi a posição 13. E o Mokoshiro Kunyon Kishi, que recebeu capa na edição seguinte, a posição 10, ele ficou na 2ª nessa edição. O Bojo no Ori foi quem abriu a revista com a 1ª posição. Então, receberam um ótimo destaque aí. Pelo menos aí o mangá, ele tem assim seus momentos onde ele recebe bastante atenção. Então, pelo menos é um ótimo sinal que a revista ainda dá destaque pro mangá, né? Torço pelo sucesso ainda maior, pelo crescimento. Já falei algumas vezes, algumas edições atrás, que tô esperando também um anime para Banjo no Ori. Então, acredito que talvez em algum momento desse ano, ou quem sabe
talvez ano que vem mesmo a gente vai ver algum anúncio sobre ele. Mas de qualquer forma ainda vamos estar na espera ainda e torcer por um aumento da popularidade dessa obra. Para a próxima edição, que é a edição de número 11, vai ter o Kanojo Kareshimasu como capa da revista, e o Sentai da Shikako vai receber página colorida na próxima edição. Então, mas isso fica para o próximo vídeo. Vou comentar duas edições também, que é a edição 11 e 12, estão chegando dos atuais, né? Lembrando, a edição atual que saiu nessa semana é a edição 16. Estamos chegando, logo a gente vai estar em dia novamente. Então fica aqui no canal porque você não perder nenhuma novidade. Também estão aí falando sobre a Shonen Jump também. E enfim, outros destaques aí também. Fica aqui comigo no canal, você não vai perder nenhuma novidade.